Muito bem, queridos. Falando aqui sobre os conflitos nos relacionamentos com as autoridades, veja bem. Em primeiro lugar, vamos definir o que é autoridade. Qualquer dicionário define como alguém que tem a faculdade de mandar, de governar, de tomar decisões, de fazer obedecer. Pois bem, o que é uma autoridade delegada? Que este é o ponto principal do nosso assunto. Autoridade delegada é a pessoa que representa outra autoridade maior. Nós citamos aí, através das referências, Moisés e Neemias. Moisés foi chamado por Deus para ser líder de Israel e nesse sentido, ele representava a Deus. Neemias foi autorizado pelo rei Artaxerxes para reconstruir os muros de Jerusalém. E nesse sentido, Neemias representava o rei Artaxerxes. A autoridade delegada é qualquer pessoa que representa uma autoridade superior. O guarda da porta do banco, ele está ali representando o gerente. Ou o presidente do banco, ele é uma autoridade delegada. O pastor da igreja, ele está representando quem autorizou a ele, então ele é uma autoridade delegada. No lar, o pai representa Deus, é muito importante saber disso. A família toda necessita entender que o pai de família representa Deus, ele é autoridade delegada. Na ausência do pai, a mãe. Na ausência do pai e da mãe, o filho mais velho. Representa Deus. Isso implica uma responsabilidade muito grande. O que é autoridade legítima? É aquela pessoa que foi constituída nessa posição de forma legal por outra autoridade maior e de forma pública e notória. No texto de Números 27:15, nós temos como exemplo o caso de Moisés, quando já velho, orou e pediu a Deus que levantasse um sucessor para ser líder de Israel. E Deus disse: Moisés, o sucessor está ao teu lado, é Josué, o homem que tem sido fiel a ti desde o começo. Ele vai ser o teu sucessor. Reúne a congregação de Israel e faz a transferência de cargo na presença de todo o povo, com imposição de mãos, todo aquele protocolo cerimonial para que o povo lhe obedeça. Isso é uma autoridade legítima, constituída por alguém maior. É isso, meus irmãos. E o que é autoridade ilegítima? Existe. Sempre que alguém se impõe a si mesmo como autoridade, é ilegítimo, não pode. Ninguém pode se constituir a si mesmo como autoridade, não pode. Tem que ser constituído por alguém, não por si próprio, senão é ilegítimo. Um exemplo disso é Coré, Datã e Abirão, quando quiseram vamos dizer, derrocar Moisés e levantar um líder dentre eles para que dirigisse Israel. Isso é ilegítimo. Eles não foram chamados para isso. E outra coisa interessante que vale a pena dizer aqui é que Deus é a fonte de toda autoridade. Na passagem que lemos em Romanos capítulo 13, ficou bem evidente que não há autoridade que não venha de Deus. Ou seja, Deus é a fonte, é dele que procede a autoridade. De tal modo que quem se rebela contra qualquer autoridade, seja no lar, na igreja, no estado, no trabalho, essa pessoa incorre em condenação. Vale dizer aqui também que Deus perdoa qualquer pecado, mas Deus não tolera que alguém peque contra a autoridade. Não tem como. É um assunto tremendo isso que nós vamos abordar hoje. Deus não tolera, assim como você ouviu, Deus não tolera que alguém se rebele contra a autoridade. Alguém pecar contra a santidade de Deus é mais fácil de Deus perdoar do que alguém pecar contra a autoridade. Coisa séria.
Outro versículo bíblico que deixa claro que Deus é a fonte da autoridade é João capítulo 11, versículo 19, quando Pilatos disse a Jesus: não sabes que eu tenho poder para te soltar e para te prender? E Jesus disse, na nossa versão de Almeida, Jesus disse: nenhum poder teria sobre mim se de cima não te fosse dado, ou se por meu Pai não te fosse dado. É interessante notar aqui que na nova versão transformadora diz: nenhuma autoridade teria sobre mim. O que aprendemos aqui? Que Jesus está deixando evidente que a fonte de toda a autoridade é Deus. Vamos falar agora sobre o princípio da autoridade delegada. Já foi dito que vem de Deus. Outra coisa interessante é dizer que quem honra a autoridade recebe bênçãos. Quem desonra a autoridade recebe maldições. Isso eu vou explicar mais adiante com detalhes. Mas memorize isso, mentalize isso, passe isso para os seus ouvintes, ensine isso para as pessoas. É fato. É fato comprovado. Quem honra a autoridade... Pastor Bento tem referência? Eu tenho referência bíblica para todos os detalhes do que eu vou falar aqui nesta aula. Tem referência bíblica, sim. Então memorize isso. Quem honra a autoridade... Porque também entenda isso. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Honrar uma autoridade aqui na terra é uma coisa tão boa, tão maravilhosa, que isso gera uma repercussão no mundo espiritual. Você honra uma pessoa que está na posição de autoridade, você vai ser abençoado. Não tem como. É um princípio. Quando eu digo princípio, é uma lei no mundo espiritual. Se você honrar uma pessoa que tem investidura de autoridade, você vai ser abençoado, meu irmão. Não tem para onde correr. Agora, se desonrar, é fatalidade. Não desonre, não. Não, de jeito nenhum. É fatalidade. Desonrar uma autoridade, meu irmão, é tragédia. Deus estabeleceu autoridade nas seguintes instituições. Nós temos aí várias referências bíblicas, né? Gênesis capítulo 9, versículo 5, versículo 6, mostra Deus estabelecendo a dispensação do governo humano. Esse tema das dispensações eu vou tratar melhor quando estivermos falando sobre conflitos doutrinários. Conflitos teológicos, porque tem alguns expositores que são antidispensacionalistas. Nós somos dispensacionalistas. O que significa isso? Nós cremos nas dispensações. Em Gênesis capítulo 9, Deus estabelece a dispensação do governo humano. E ali Deus delega ao homem a autoridade para julgar, para tomar decisões, inclusive para aplicar a pena de morte, se o caso for necessário. Então, isso é na terceira dispensação, porque a primeira é a dispensação da inocência, a segunda é da consciência e a terceira do governo humano. Isso vai ser detalhado na aula de conflitos doutrinários. Pois bem, nós temos aí uma série de referências que eu não tenho tempo de explicar aqui. Espero que você leia em casa. Recomendo que leia essas referências. Tire um print se puder. Os que estão vendo pela televisão não poderão tirar print, mas os que estão vendo no celular pode tirar um print para você estudar com calma essas referências, ok? Deus estabeleceu autoridade no trabalho e essas referências ensinam muito bem qual deve ser o nosso comportamento diante das autoridades laborais. Chame-se gerente, chame-se diretor, chame-se patrão, chame-se dono da empresa, porque também tem pessoas que dizem assim: eu não me sujeito ao gerente, eu me sujeito somente ao dono da empresa. Irmão, isso é rebeldia. O gerente representa o dono da empresa, é a autoridade delegada. O dono da empresa pode viajar pelo mundo inteiro por onde ele quiser. Os trabalhadores devem obedecer ao gerente. E obedecendo ao gerente, automaticamente está obedecendo o dono da empresa. O gerente foi posto ali para isso. Então essa história de dizer eu obedeço o dono da empresa, mas não obedeço o gerente, é rebeldia. É a mesma coisa na igreja. A pessoa diz eu obedeço a Deus, mas eu não obedeço a meu pastor. Eu obedeço a Deus, eu sigo a doutrina de Deus, mas não vou na igreja. Eu sirvo a Deus, mas eu não sigo a homens. Isso é rebeldia.
e pesada e terrível. Isso traz uma consequência do tamanho do mundo. Uma pessoa inteligente jamais tem essa conduta. É preciso. A Bíblia diz, por causa do Senhor, sujeitai-vos a toda instituição humana. Isso está em 1 de Pedro, capítulo 2. Aí está a referência. Capítulo 2, versículo 13. Está aí a referência. Se você tirou print, pode com calma revisar depois na sua Bíblia. Deus estabeleceu autoridade na igreja. Aí, ai, que pena que não dá tempo a gente explicar todas essas referências, né? Mas você pode ler com calma. Eu gostaria de fazer ênfase em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, aonde o texto manda reconhecer aqueles que presidem. Faça um reconhecimento para o seu líder. Você é aluno da escola dominical, faça um reconhecimento para o seu professor. Você é membro de um departamento na igreja, faça um reconhecimento para o seu líder de departamento. Você é membro da igreja, faça um reconhecimento ao seu pastor. E não somente isso, em todas as áreas da vida. Você é filho, faça um reconhecimento para o seu pai. O meu pai é um homem leigo, é um pregador, é um homem de oração, é um missionário, é um capelão, raso, mas é. Raso que eu digo porque existe vários níveis. Existe o capelão mestre, existe o capelão básico. E o meu pai é um capelão. Na prática, ele exerce, ele trabalha nos hospitais e etc. Então, eu, na condição de diretor de uma casa de estudo, não poderia dar a ele um bacharelado honoris causa. Eu dei. Isso é uma honra. Isso é uma honra. Estou honrando meu pai, dando a ele um bacharel honoris causa. Ok, ele não estudou de carreira para chegar num bacharelado, porque para ser bacharel tem que estudar o tempo correspondente. O honoris causa é por trajetória. Uma pessoa que tem muitos anos, uma pessoa já de idade, jovem, não pode ter esse título, é lógico que não. E um novo convertido, menos. E uma pessoa que não tem trajetória, não pode. Mas uma pessoa que tem muitos anos, laborando no ministério, pregando, ensinando, etc., fazendo missões, então merece. E por isso que se chama honoris causa, porque é um honor ao mérito. E eu dei, você é filho, honre o seu pai. Pai é autoridade, honre. E assim sucessivamente. Ainda falando das autoridades da igreja, eu queria fazer menção de 2 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, 18 e 19. É um ponto polêmico que eu poderia deixar para tratar na aula sobre conflitos doutrinários, mas eu vou tratar aqui rapidinho só para dizer que a palavra de Deus nos ensina a honrar os líderes, aqueles que trabalham na palavra, pregando e ensinando. Está lá, leia a referência. 1 Timóteo 5,17. E ali diz que eles são dignos de doble honorário. Tem uns que ficam buscando explicação, mas isso se refere a não sei o quê. Não adianta buscar explicação. Se refere ao pagamento, que é um assunto polêmico. Vou tratar nesse mesmo curso, eu vou tratar sobre esse assunto. Uma das aulas, que por certo não deveria ser uma, deveria ser 12. Porque eu vou fornecer para você, no material de apoio, 12 apostilas falando sobre finanças. Pastor Bento, mas é tirado da Bíblia? É lógico que é tirado da Bíblia, eu não sou economista, eu sou um expositor bíblico, é tirado da Bíblia. 12 apostilas, e não é pequena não, é grande. Eu vou enviar para você falando sobre dinheiro. É um assunto rico e abundante. É um assunto polêmico que deve ser tratado dentro da aula de conflitos doutrinários? É. Mas a Bíblia diz que o trabalhador do Evangelho merece ganhar o dobro. Não adianta, irmão, buscar explicação por aqui. Não adianta, meu irmão. Está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia. A gente precisa ter consideração, honrar a quem serve ao Senhor. Deus se encarrega de abençoar quem honra os servos de Deus. E o verso 19 diz, e contra um presbítero não aceite acusação, se não estiver apoiada por 2 ou 3 testemunhas. E mesmo assim, cuidado, as testemunhas ainda podem ser compradas. As testemunhas ainda podem ser falsas. No julgamento de Jesus se levantaram testemunhas falsas contra Jesus para levarem ele à morte.
Isso pode acontecer com qualquer de nós. Ok, Jesus já veio ao mundo sabendo que ele ia passar pela cruz, mas nós não viemos ao mundo sabendo disso. Nós viemos ao mundo para viver, para estudar, para crescer, para pregar o evangelho, para construir casa, para plantar, para casar, para ter filho e etc. Foi para isso que nós viemos, ou acaso nós viemos para morrer na cruz? O que veio para morrer na cruz foi Jesus. Só que nós estamos correndo o risco de cair nas mãos de falsas testemunhas. Então, lideranças, cuidado até com testemunhas. Eu conheço, não posso contar aqui. Primeiro que não tem coisas que a gente não deve falar em público. E segundo, não dá tempo. Mas eu poderia e conheço muitas histórias de ministros do evangelho que perderam o ministério por causa de calúnia e a liderança maior acreditou. Com provas falsas, forjadas, mentirosas. Então a Bíblia diz, contra um presbítero não aceite acusação. A menos que esteja apoiado por 2 e 3 testemunhas. E cuidado! Irmão, não sou muito de acreditar em tudo que dizem, não. Eu, na condição de terapeuta e conselheiro e mediador de conflitos, eu tenho atuado em igrejas, inclusive igrejas que não são do nosso ministério, que não são da Assembleia. Mas a minha função tem me levado a outras igrejas a tratar assuntos. Eu quero que o culpado confesse seu erro. Se o suposto culpado está negando, dizendo, não, eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso, as testemunhas podem dizer que fez. Enquanto o culpado estiver dizendo que não, irmão, eu não me atrevo a tomar uma decisão. Sempre dou o benefício da dúvida. E se ele estiver mentindo? Bom, se ele estiver mentindo, a verdade um dia vai ser descoberta. É só não ter pressa, um dia vai ser descoberta a verdade, só isso. Deus estabeleceu autoridade na família, Jesus. Quando? Para começar, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que quando Deus fez o homem, Gênesis 1, 26, olha onde começa. Deus fez o homem para governar. O homem foi feito para isso. O homem foi feito para governar. O homem foi feito para dominar. O homem foi feito para senhorear. O homem foi feito para mandar. Tem alguém em contra? Não concordo. Foi Deus que fez. Ele foi feito para isso. Cada coisa que Deus fez tem uma finalidade. E o homem foi feito para governar, para liderar, para mandar, para comandar. Pronto, irmão. Tudo que Deus fez teve um propósito. E o propósito dele ao fazer o homem foi esse. Então não tem para onde fugir. Aí vem o casamento. O lar é comparado com um veículo de passageiros, onde o pai é o piloto, a mãe exerce a função de copiloto e os filhos os passageiros. O pai é o líder principal, é a autoridade delegada entre a família e Deus. O pai de família representa Deus no lar. É por isso que a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao esposo, porque ele é autoridade delegada. Ele tem uma autoridade que vem do céu. Aí você diz, pastor Bento, mas isso é se ele for um santinho perfeito. Não existe santinho perfeito. Ainda não nasceu esse santinho perfeito. Todos nós, seres humanos, somos imperfeitos, cheios de erros, de falhas, de limitações. Não tem santinho perfeito. O homem pode ser o pior cachaceiro, o homem pode ser o pior delinquente, ele pode ser o pior dos piores, ele é o líder da família, ele é o chefe do lar. Pastor Bento, mas isso é legal? É legal. Mas eu não vou aceitar a liderança de uma pessoa pecadora. Meu irmão, o policial lá da rua que aborda a gente, ele pode ser adúltero, cachaceiro, ladrão, corrupto, sei lá o quê. Meu dever como cidadão é ser submisso. O meu patrão na empresa, o gerente da empresa onde eu trabalho, a mim não me interessa se ele é ladrão, se ele é corrupto, se ele é cachaceiro. Meu dever como cidadão é ser submisso, é respeitar e honrar. Mas ele nada, esse assunto dele lá, dos erros dele, ele vai acertar com Deus. O meu dever é ser submisso, o meu dever é respeitar, o meu dever é honrar, o meu dever é fazer a minha parte, mas eu vou estar olhando para o lado do outro e esperando que ele seja um santinho perfeito. Meu Jesus do céu, quem foi que disse? Pode ser assim não, irmão.
é cumprir a nossa parte. Assim de simples. Então, no capítulo 35 de Gênesis, nós vemos aí a autoridade de Jacó. É uma pena não poder explicar esses versículos, Gênesis 35, de 1 a 5. Mas você vai estudar em sua casa. Efésios 5, 22 em diante, é uma maravilha ensinando sobre a vida do casal. E quando chega no versículo 33, diz assim: o homem, olha como termina o capítulo 5 de Efésios. O homem ame a sua mulher, e a mulher respeite o seu marido. Por que diz o homem ame a sua mulher? Porque a mulher foi feita para ser amada. E ela se sente bem quando amada, tratada com carinho, tratada com afeto. Qual é a mulher que não gosta de ser bem tratada? Ela gosta. Então é dever do homem tratar a sua esposa com amor. E para as mulheres, qual é o mandamento? Respeite o seu marido. Gomer, esposa de Oséias, não respeitava, não. A Dalila não respeitou, não. Acabou com Sansão, entregou Sansão nas mãos dos filisteus. A mulher casada, respeite o seu marido. A mulher lá de Cantares de Salomão, capítulo 5, não respeitou, não. Mas a ordem bíblica é: mulher, respeite o seu marido. Quando a mulher respeita o marido, meu Deus, é uma maravilha. O lar caminha bem, os filhos são prósperos, os filhos são felizes. As bênçãos de Deus, até no financeiro, fluem de uma forma linda e maravilhosa. Mas se a mulher não respeitar o marido, ele pode ser um santo perfeito. Se a mulher não respeitar ele, ele cai, ele fracassa. Isso é um fato inquestionável, assim de simples. Pois bem, queridos, tem muitas outras passagens aí que não podemos explicar agora. Vamos falar sobre tipos de autoridades: autoridade patriarcal, autoridade sacerdotal, autoridade profética, autoridade espiritual, autoridade civil, autoridade judicial e autoridade educacional. Rapidinho, só para definir o que é cada uma. Autoridade patriarcal é a autoridade do lar. O pai foi estabelecido por Deus como autoridade no lar. A mãe deve ser uma mediadora de conflito entre o marido e os filhos. Porque em todo lar, em toda família surge conflito. O pai foi estabelecido por Deus como autoridade. De repente os filhos levantam a voz: eu não estou concordando com o papai. A mãe tem o dever de dizer: filho, um momento, filha, um momento, respeite. O papai é o líder desta casa, o papai é o cabeça. Ah, mas o papai está errado, porque isso, porque bebe cachaça, porque é irresponsável. Não, isso aí não é problema seu. Seu dever é respeitar, é honrar e não levantar a voz. Papai é autoridade, ele representa Deus. E se ele for um cachaceiro, esse cachaceiro representa Deus. E se ele for ladrão, é um ladrão representante de Deus. E se ele for vagabundo, é um vagabundo representante de Deus. Não importa se ele é cachaceiro, ladrão, vagabundo, é um representante de Deus. Autoridade delegada, respeita a si mesmo. Não importa que seja vagabundo, respeita a autoridade. Honra a si mesmo, dá um presente. Trata bem, com amor. É autoridade. Sabe quem vai sair ganhando? Quem honra, quem respeita, é quem sai ganhando. Ai, Jesus, é tanta referência que eu não tenho tempo para explicar sobre tudo isso. Autoridade sacerdotal. O sacerdote é o intermediário. Eu já falei que o mediador de conflito é um sacerdote. O mediador de conflito é tanta coisa. É líder, é sacerdote, é profeta, é mestre, é professor, é instrutor, é conciliador, é juiz. Pastor Bento, juiz? Não podemos julgar. Claro que podemos, eu vou tratar isso em outra aula. É claro que podemos, o mediador é para isso. Não é para outra coisa, não. Então, o sacerdote é a pessoa que representa o povo diante de Deus. Diferente do profeta, que representa Deus diante do povo. Faltar o respeito a um sacerdote ofende a Deus. Faltar o respeito a um profeta é a mesma coisa que, alguns dizem, dar um tiro no pé. Não é dar um tiro no pé, não. É dar um tiro na própria cabeça.
É botar a corda no pescoço. A pessoa que tem juízo não se levanta contra um profeta de Deus nem de brincadeira, irmão. Nem de brincadeira, não pode. A autoridade profética é coisa séria. A autoridade espiritual é aquele que representa Deus. Eu tenho explicado isso nas minhas reflexões, nos grupos, e vocês têm visto. As minhas reflexões são... Cada reflexão é uma aula. Se você entender assim e ver a quantidade de referências e parar para meditar, cada reflexão é uma aula. Então, queridos, a autoridade espiritual é aquela pessoa que fala em nome de Deus. E pode falar em nome de Deus, pode representar a Deus e pode tomar decisões em nome de Deus. O que está escrito em João 20, 23? A quem perdoeis os pecados, lhes são perdoados. E a quem os retiverdes, lhes são retidos. Se uma liderança espiritual aqui na terra declara alguém em disciplina, cortado da comunhão, está cortado aqui e lá em cima. Não, pastor Bento, não pode ser. Esse homem é um comedor de feijão. Esse comedor de feijão representa Deus. Está escrito, o próprio Jesus dizendo 2 vezes, em Mateus capítulo 16, verso 19 e 18, Jesus dizendo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E o que desligardes na terra será desligado no céu. Então, meu irmão, não tem para onde correr. A autoridade falou, está falado. Que mais? Autoridade civil, nós até já lemos essa passagem. É o governo, de um modo geral, com todo o seu aparato, com todo o seu conjunto de instituições governamentais. Governo judicial, autoridades que têm a faculdade de julgar. Autoridade educacional é o professor. E neste sentido, o mediador de conflito é uma autoridade educacional. Tem a faculdade de doutrinar. A palavra doutrinar quer dizer exercer influência, influenciar, guiar, estabelecer parâmetros. Mediador de conflito é para isso. É uma autoridade. Na verdade, o mediador de conflito tem que ter todas essas autoridades aí. Pastor Bento, mas a mulher não é autoridade patriarcal. Sim, mas a mulher não é autoridade sobre o marido. Ela pode ser autoridade sobre todo mundo, menos sobre o marido. Mas ela pode ser autoridade sobre todo mundo. Ela pode exercer autoridade sobre todo mundo, mas sobre o marido, não. Não pode. Se ela exercer autoridade sobre o marido, ela peca. Não pode. Então, queridos, continuamos. O mediador de conflitos tem que ter toda esse aparato aí de autoridade. Continuando, vamos acelerar aqui para terminar. Estar em posição de autoridade é uma responsabilidade e não um privilégio. O Atmani disse no seu livro Autoridade Espiritual, vou mandar para vocês esse livro, Autoridade Espiritual. Recomendo que leia do começo ao fim. Eu li não uma vez, eu li uma e outra vez, e não somente li, ministrei esse livro para a igreja, página por página, com todos os seus detalhes. O Atmani disse que nenhuma pessoa prudente, sábia, uma pessoa em são juízo, jamais deseja estar na posição de autoridade. Somente um nécio, completamente nécio, deseja estar na posição de autoridade. Você sabia disso? Não concorda? Pois o Atmani tem razão. Somente um nécio deseja estar na posição de autoridade. Não se trata de um privilégio, se trata de uma responsabilidade grande. O juízo de Deus é muito mais severo para quem está na posição de autoridade do que para quem está na posição de submissão. É 1 milhão de vezes melhor estar na posição de submissão do que estar na posição de autoridade. Quem tem juízo prefere estar na posição de submissão. Quem erra, quem obedece nunca erra nem vai a juízo. Quem vai a juízo é quem manda. Não é brincadeira. Pois bem, tanto cai em maldição quem se rebela contra a autoridade, como a autoridade que abusa da sua posição. Eu queria dar uma explicação sobre Miriam. Você conhece a história dela, né? Ela sendo uma mulher de influência, uma profetisa e tal, em Israel, ela pensou que ela podia botar Moisés no bolso, ela podia fazer o que quisesse, mas ela ficou leprosa por causa disso. Coré, Datã e Abirão, é uma pena, não vou explicar nada sobre ele. Os filhos de Eli,
Coré representa o sacerdócio. Datã e Abirão representam a liderança, porque eles eram Coré era filho de... Algumas versões de Bíblia chama Corá, a corrigida chama Corá, outras chama Coré. Ele era descendente de Levi. Mas Datã e Abirão eram descendentes de Ruben e, portanto, representam a liderança. Eles tinham uma posição privilegiada, eles tinham uma posição importante, eles estavam lá em cima, mas eles queriam algo mais. Irmãos, a Bíblia diz em Romanos, capítulo 9, versículo 16, que não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que tem misericórdia. Irmão, ninguém pode estar escolhendo a posição de autoridade, é Deus que decide, Deus é soberano, a autoridade delegada é isso e ponto final. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias eram sacerdotes, mas não respeitavam a casa de Deus e nem respeitavam o pai, e nem respeitavam a lei de Deus. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, que foram queimados vivos. Queria dar uma explicação, mas não vou explicar sobre Nadab e Abiú hoje. O homem de Deus, mencionado em 1 Reis 13, era um profeta verdadeiro, mas ele se deixou manipular pelo profeta velho. Você que é mediador de conflitos, conselheiro terapêutico, vai chegar dias que você vai ter diante de você um narcisista. Só existe uma pessoa no universo que o narcisista não consiga enganar. Só tem uma, você sabe quem é. Precisa nem eu dizer, ou precisa. Só existe uma no universo, só uma. E o diabo, não, ele engana o diabo também. E ele engana os demônios também. Ele engana os médicos também. E os psicólogos. O narcisista engana, ele tem uma lábia, uma manipulação. Ele engana os psicólogos, ele engana o pastor. Ele só tem um no até o diabo ele engana, irmão. O diabo perde a feio para ele. Mas só tem um no universo que ele não engana. Sabe quem é? Deus. Então vai chegar dias que você vai ter um narcisista diante de você com a carinha de lágrima. Ai, é que eu sou a vítima. Não, irmão, cuidado, ore e peça discernimento espiritual. O homem de Deus de 1 Reis 13 não teve discernimento espiritual, se deixou manipular pela lábia de um narcisista. Esse tema do narcisista eu vou explicar mais adiante, mas faz parte do próximo curso, não deste. O rei Saul, que sendo rei, ele devia obedecer à voz do profeta Samuel, mas não quis. O rei Uzias, que lamentavelmente usurpou a função sacerdotal e ficou leproso. Nabal, que foi um pai e marido irresponsável, Deus disse, eu dou jeito nele, deu mesmo, tá aí a referência. Mical, que sendo uma princesa e rainha, faltou respeito a Davi, ela foi amaldiçoada por Deus pelo resto da sua vida, por ter faltado respeito ao esposo. Mulher que falta o respeito ao esposo cai em maldição. Isso é uma lei no mundo espiritual. Pastor Beto, mas não tem um jeitinho não. Faltou o respeito ao marido, cai em maldição, não tem escapatória. Não, mas eu acho que tem, não tem não. É só não faltar o respeito ao marido que vai ser abençoado. Se faltar o respeito, cai em maldição mesmo. Não, mas Deus é bom, não tem escapatória não. Mical, por exemplo, ficou registrada na Bíblia como exemplo para as gerações futuras. Judas Iscariote, que sendo apóstolo, traiu o mestre. Absalão, que sendo príncipe, conspirou contra o pai. Eu queria dar uma explicação para cada um desses pontos, mas será outro dia. Agora, quem honra a autoridade delegada é abençoado por Deus. Davi tinha um conhecimento tão fenomenal da autoridade que os seus soldados lhe aconselharam a matar Saul e ele disse, guarde-me Deus de levantar a minha mão contra o seu ungido. E eles diziam, Davi, Saul não presta mais para nada, está desviado, Deus o rejeitou. Ele disse, é o seu ungido. Eu não olho para o homem, eu olho para a investidura de Deus que está no homem. É a investidura, é a unção. Aquela unção que um dia foi derramada na cabeça dele, a gente tem que honrar. Mas ele não presta para nada, até endemoniado nós temos visto ele aí, não importa, pode estar endemoniado, mas a autoridade, a investidura. Davi disse, eu não vou tocar. Em uma ocasião, Davi encontrou o rei Saul dormindo na caverna, foi lá, pegou a faca, cortou uma parte lá da sua roupa, e aquilo ali era apenas para ter prova de que ele não tinha intenção de matá-lo. Depois eu não tenho tempo para explicar todos os detalhes aqui, deixa para lá. Mas Davi depois chorou amargamente por ter cortado um pedaço do manto de Saul.
chorou. Ele disse, lhe doeu na consciência. Ele disse, eu pequei, eu faltei o respeito à autoridade. Davi tinha conhecimento da autoridade. Quando um amalequita chegou para Davi e disse, eu matei a Saul. Tu matou a Saul, matei. O amalequita esperava um prêmio. Davi disse para um soldado, mata este homem. A sua própria boca testifica contra ele. Como não tiveste temor de levantar a tua mão contra o ungido do Senhor? E aquele homem morreu de graça. Ele não tinha matado, não, estava mentindo. Mas Davi disse, não pode alguém tocar no ungido e ficar impune. Ah, mas ele não prestava. Isso não é problema nem seu nem meu. Na autoridade não se toca. Tanto é assim que quando Simei amaldiçoou... Esse aqui é um ponto interessante, eu não podia saltar isso aqui. Quem tem investidura de autoridade, quem é autoridade delegada, não se defende. Não se estremeça. Estão caluniando você, estão mentindo. Não, fica quieto. Mas aqui eu vou me defendendo. Se defenda, não. A autoridade delegada não se defende. Simei amaldiçoava Davi, dizia, homem sanguinário, tu matou, destruiu a casa de Saul. Um dos soldados de Davi disse, rei meu senhor, se quer eu mato esse homem. Davi disse, não, não faça. Quem sabe se não foi Deus que mandou ele me amaldiçoar. Mas ele está quebrantando a lei diz que quem amaldiçoar o rei deve morrer. Davi disse, eu sei, eu conheço a lei, eu sei. Mas deixa, de repente foi Deus que mandou ele me amaldiçoar. Isso é muito lindo. Tempo depois, já Salomão no governo, Salomão ordenou a morte de Simei. Porque amaldiçoou o rei. Davi não fez, mas Salomão fez. Quando ele amaldiçoou o rei, ele mesmo assinou a sentença de morte para ele. Pode que demore, não vai ser nos dias de Davi, nos dias de seu filho, mas aconteceu. Pois bem, queridos, eu queria explicar um pouco sobre esse texto de Josafá e sobre esse da viúva de Sarepta e esse da Sunamita, que foram pessoas abençoadas por dar ouvido e por honrar ao profeta, mas será outro dia. Nós quero aqui somente agradecer a todos vocês, desculpem ter passado um pouquinho do horário, mas meus irmãos, um assunto tão bom como este, a gente trabalha acelerado para tratar tanta coisa ao mesmo tempo. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus, e tenham uma boa noite.